Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com a presidente da Subcomissão dos Municípios aqui do Senado Federal. E o nosso assunto é a 17ª Marcha dos Prefeitos, que se realizou agora na segunda semana de maio. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria da senhora um balanço sobre a presença dos prefeitos aqui, porque essa discussão do pacto federativo, da distribuição dos recursos entre os entes federativos, é uma discussão difícil aqui dentro da casa e já se prolonga por muitos anos, em destaque nesses últimos 2 anos. A senhora vê alguma evolução nesse sentido, a importância da presença desses prefeitos aqui para que haja uma evolução dessa questão? Eu acho que é muito triste, eu diria, uma palavra até suave, para uma federação como a nossa, que isso esteja acontecendo. Isso não é nada republicano. Por que os prefeitos há 17 anos vêm de pires na mão para pedir socorro ao governo federal? Tem sentido esse tipo de dependência? É justa essa dependência de um ente pobre diante de um ente rico? Parece uma subordinação política, uma subordinação financeira, uma subordinação que compromete a sua autonomia e inadequada, e injusta, indesejável e que fragiliza a federação. Então, nós parece que vivemos assim naquele período de Dom João VI, que recebia e dava as benesses para as pessoas, recebendo a corte ali, indo o beijamão ao rei. Personaliza a política, né? É uma dependência, aquilo que se fala muito, então, a concentração do poder. Quanto custa isto para que cada mobilização dessas, as prefeituras, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, os secretários municipais venham para Brasília? Se a liberação do recurso fosse garantida, se o orçamento fosse impositivo e se as emendas dos deputados fossem entregues lá como foram feitas as emendas, eu imagino e suponho que elas são todas de interesse da comunidade. E a comunidade controla aonde está sendo aplicado o dinheiro. Quando há desvio, está o Ministério Público em cima. Então, há uma suspeita de que emendas não é bom. Eu acho que se ela existe, ela é para ser aplicada corretamente. Aí é a responsabilidade dos parlamentares. Agora, também nesse aspecto, você cria uma dependência do Poder Executivo com as votações de interesse do Executivo no Congresso Nacional e a relação com as emendas. Então, é uma, digamos assim, uma dependência que vai girando em torno do mesmo tema. A emenda, o deputado, o voto, a emenda, o deputado, o voto, e vale isso para a federação, o município, a dependência da emenda, a dependência das liberações, a dependência de mais recursos do governo federal. Então, não está certo essa estrutura que nós temos, que está já falida do ponto de vista, e por isso que as marchas cada vez aumentam mais o seu volume. Aqui foram mais de 4 mil, foi a mais bem organizada, eu fiquei impressionada com o que eu vi. E cada prefeito que falou na abertura, que eu estava lá, representei com muita honra o Senado Federal, era uma espécie de desabafo contínuo de uma dificuldade gravíssima e aguda de administrar. Os recursos caem porque 4 mil prefeituras, das 5.500 e poucas, dependem basicamente do recurso do Fundo de Participação dos Municípios. O que é esse fundo? É um fundo composto por imposto de renda e IPI. São impostos federais. Todas as outras contribuições que você paga, todas as outras, não entram ali. E na época em que o Fundo de Participação dos Municípios foi criado, ele representava na Constituição de 88, outro montante. Era muito mais dinheiro. Então foram tirando as contribuições e ficou um montinho pequeno. Esse fundo ficou um fundinho pequeno, que evidentemente não cobre. Cada vez que o governo federal faz um programa de desoneração de IPI para setor automotivo, esse setor é privilegiadíssimo. Isso aí é a menina dos olhos do governo. O governo não olha para a máquina agrícola, até manda emplacar trator, manda fazer vistoria, manda gastar, manda penalizar o agricultor. Mas automóvel é o máximo. Tá? É meia dúzia de montadoras, então fica fácil, o governo desonera para efeito. Vamos desonerar para que possa se comprar mais carro, mais barato, e aí você ativa um setor da economia.
Tudo bem, o governo pode e deve fazer isso, mas faça com o seu dinheiro. Não faça com o dinheiro que deve ser repartido com os municípios e com os estados. Esse é o problema grave, Tânia. E agora, então, o que vem aqui pedir? Pelo amor de Deus, a presidente libere mais recursos do FPM. Enfraquece mais ainda o fundo. Mas a senhora é autora de uma proposta de emenda à Constituição para preservar o FPM, não é? Sou autora da PEC 39, que é uma emenda constitucional, que o relator já tem pronto o seu relatório, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, no sentido de aumentar 2% o fundo de participação para os municípios. Esses 2% dariam um fôlego para os municípios. E olha, não venha com a conversa, mas o prefeito gasta muito. Quem está gastando errado, quem está cometendo irregularidades na gestão já está sendo penalizado, seja pela lei de responsabilidade fiscal, seja pelo controle dos ministérios públicos, seja pelo controle social, seja pelo controle do eleitor. Então, existem vários controles. Os governos dos estados não são controlados e o presidente da República muito menos. E não é o problema da Dilma, de quem é do presidente da República, indistintamente. É a questão estrutural. É o Pacto Federativo. É o Pacto Federativo que não está funcionando. Né? Então, exige-se muito do mais fraco e nada do mais forte. Inclusive em questão de prestação de serviço ao cidadão, porque em última instância o que nós estamos falando é que a qualidade de vida do brasileiro degrada com o enfraquecimento dos municípios, né? E onde é que as pessoas vivem, onde é que as pessoas trabalham, onde é que as pessoas moram? No município. E o município, todo mundo sabe onde é que o prefeito mora. Vai lá, também bate na porta, enche o prefeito de briga, né, tal, critica, vai no vereador que sabe também onde mora. Então, esse é um dado relevante em relação a esta relação. Mas a lei diz o seguinte: os municípios têm que aplicar 15% da sua receita em saúde, os estados 12% e a União. Ninguém sabe quanto a União tem que aplicar em saúde, né? Bom, o que acontece? Como a União não faz o seu dever de casa, queríamos fazer, na emenda 29, lembra daquela famosa? Quanto tempo? Tião Viana, senador que presidiu o Senado, hoje governador do Acre, lutou, médico, né? Entendia do assunto. Emenda 29, para dar 10% da receita. Olha só, os municípios 15%. A lei é assim e tem que obedecer. Os estados 12% e a União 10%. Olha só. Mais equilibrado. A União não tem nada, não está nada definido. Agora, contingenciaram o orçamento impositivo, mas com carimbo para a saúde. O governo tirou dela a sua posição de exigência, resolvendo de novo que o parlamentar tem que dar para nós fazemos para a saúde. E aí os municípios, porque como a União não faz, e os estados também não fazem os 12%, e ninguém vai lá controlar, ninguém cobra, o que acontece? Pressão sobre os municípios. A média, Tânia, a média hoje de aplicação do custeio de saúde do município, que deveria ser de 15%, hoje varia de 20% a 30% da receita. Nossa. Então, significa dizer que o prefeito tem que tirar de um lugar para botar na saúde, porque saúde é uma coisa muito séria. Então, ele, para não ter desgaste político, para ele assumir um compromisso social, ele faz isso. Então, prefeituras que botam 34%. Nossa. Porque preferem fazer uma opção por atendimento à saúde. Então, é nesse sentido que eu penso que é urgente. O que aconteceu aqui foi eu digo, não é choradeira. Você não pode subestimar a dificuldade que é hoje um gestor público, de gestão. Então, isso vai fazer com que ou você acabe só os que são não comprometidos com o interesse público, que sejam candidatos, porque aí, para eles, tanto faz como tanto fez, e aquelas pessoas que têm grande responsabilidade, compromisso com a comunidade, vão se sentir inibidas, porque a situação trabalhar nessas condições. Ela é muito complicada. E essa dependência do ponto de vista político, do ponto de vista republicano, do ponto de vista institucional, do ponto de vista até eu diria assim, da harmonia da relação dos poderes, dos entes federativos, é muito terrível isso. Senadora, a senhora agora é membro da Comissão Mista de Orçamento, é presidente dessa subcomissão dos municípios, não é? É uma parlamentar atuante. A senhora vê possibilidade de agir dentro desses fóruns para, de alguma forma, colaborar e minimizar essa questão? Olha, Tânia, tudo que a gente começa a fazer aqui e começa a dar sinal de que vai prosperar porque a casa se mexe, como foi nesta semana a questão do RDC, o que acontece? Nós trabalhamos intensamente aqui. Essa emenda, a minha PEC 39, dos 2%, pode ter certeza. O governo já está trabalhando
para encontrar um meio termo de fazer isso ele. Entendi. Eu não tenho preocupação da paternidade ou da maternidade da iniciativa. Não é a autoria que está... Não, que eu não estou preocupada com isso. Eu quero que aconteça. Só que aí o governo, o executivo, faz questão, parece, e o que aconteceu nessa semana que passou, a gente percebeu, foi claramente isso, é que o governo quer dizer, ele jogou para a lata do lixo um trabalho enorme feito nas comissões, como foi referido pelo senador Moca aqui, em relação da simplificação dos processos licitatórios. Ora, você joga fora um trabalho e uma energia gasta de recursos, pessoas que vieram para cá, e aí ele faz uma medida provisória, ignora tudo, nem fala e não aceita nada. Aí a gente quis que o governo mantivesse a proposta original, que era um RDC para presídios, que é uma questão aguda no Brasil. A primeira RDC que foi aprovada, eu, como fui relatora da Lei Geral da Copa, foi para a Copa do Mundo. Porque havia porque a Lei 8666, que é a Lei das Licitações, é muito engessada, então vamos simplificar. Então aprovamos. Eu fui contrária, porque havia, assim, o risco do que nós já estamos vendo. Contratos aí vai indo, vai superfaturando. E não há cobrança com relação a prazo de entrega, né? Através da RDC não há. Isso aí deixa a vontade do freguês, como diz lá na minha terra, a vontade do freguês. A empreiteira contrata, mas ela não tem compromisso de entregar na hora. E ainda se dá qualquer problema, ela entrega. Então, que o filho é teu, né? Ela não assume essa responsabilidade. Não assume a responsabilidade. Então, a sociedade talvez vá pagar um preço muito caro. Eu sou sempre favorável à simplificação, mas a simplificação tem que ter um controle, um critério, um controle e uma fiscalização, porque senão já viu, né? O que nós vamos chegar. Então, foi um sinal claro porque o governo faz isso. Então, essa emenda, não tenho dúvida, o governo vai dar um jeitinho de dar um pedaço agora e depois um pedaço depois, mas não interessa, desde que façam alguma coisa para liberar mais recursos para os municípios. Não é à toa que toda vez que a gente fala em pacto federativo nesse programa, o parlamentar sempre fala que sem a vontade do governo federal, a participação, o empenho, realmente a vontade política, não há como resolver, né? Mas ele sempre, quando é isso, ele tira do que nós estamos fazendo aqui, tá? Anula o que vamos fazendo, toma como se fosse seu. E meio que atropela. Meio não, atropela. Totalmente que atropela. Não, você é boazinha, Tânia, você é boazinha, Tânia. Não, ele atropela mesmo, atropela e aí a gente fica aqui, assim, desestimulado. Quer dizer, mesmo eu, que sou uma senadora independente, eu fico assim, digo, o governo podia tirar proveito ao valorizar o Congresso. Sim. Tiraria um grande proveito, porque teria um aliado. Aí ele acaba criando um adversário. Uma resistência. É uma resistência, evidentemente, um clima de animosidade e não de fraternidade. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Tânia. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.